Aos 10 anos de idade, uma menina fez uma promessa que deixou um fazendeiro rico completamente sem palavras. 13 anos depois, ela bateu na porta dele, decidida a cumprir cada palavra que havia dito. O que aconteceu em seguida mudou 2 vidas para sempre. Esta história se desenrolou numa época em que as palavras tinham peso e as promessas eram sagradas. Era um tempo de fazendas extensas, onde homens fortes cultivavam a terra com as próprias mãos e onde o respeito se conquistava com trabalho árduo e caráter firme. Bernardo Carvalho possuía a fazenda mais próspera da região. Suas terras se estendiam além do que os olhos podiam alcançar, cobertas de plantações verdejantes e pastagens onde o gado pastava tranquilo. A casa grande, construída com madeira nobre e pedra, destacava-se majestosa no centro da propriedade. Aos 27 anos, era considerado um dos homens mais respeitados daquelas paragens. Naquela manhã ensolarada, Bernardo estava na varanda da casa grande, revisando os livros de contabilidade da fazenda. O som de cascos de cavalo na estrada de terra batida o fez erguer os olhos. Uma carroça se aproximava, carregada de móveis e pertences, indicando que uma família estava de passagem ou se mudando para algum lugar distante. O veículo parou em frente ao portão da fazenda. Um homem de meia-idade desceu do assento do condutor, seguido por uma mulher que carregava um bebê no colo. Mas foi a menina que saltou da carroça com agilidade que chamou a atenção de Bernardo. Ela tinha cabelos castanhos presos em tranças desalinhadas, vestido simples mas limpo e uma expressão determinada no rosto pequeno. Esperança Monteiro tinha apenas 10 anos, mas possuía uma coragem que impressionava os adultos. Enquanto seus pais conversavam com alguns trabalhadores da fazenda sobre direções para a capital, ela caminhava de um lado para outro, observando tudo com curiosidade intensa. De repente, a menina parou de andar e fixou o olhar em Bernardo, que continuava na varanda. Sem hesitar, ela atravessou o portão e marchou determinada em direção à casa grande. Seus pais, absortos na conversa, não perceberam de imediato que a filha havia se afastado. Bernardo fechou o livro de contabilidade e se levantou, intrigado com a audácia da criança. Ela subiu os degraus da varanda sem pedir licença, plantou-se bem na frente dele e ergueu o queixo para olhá-lo nos olhos. Se essa história está tocando você, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. É gratuito e você ajuda a fortalecer nossa comunidade. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam. A voz da menina saiu clara e firme, sem qualquer traço de timidez. Quando eu crescer, serei sua esposa. Bernardo ficou completamente imóvel, os olhos arregalados de surpresa. Por um momento, pensou ter ouvido errado. Mas a expressão séria e determinada no rosto de Esperança confirmava que ela havia dito exatamente o que ele pensara ter escutado. O fazendeiro se inclinou ligeiramente, colocando-se na altura da menina. Sua voz saiu baixa e respeitosa. Pequena, você sabe o peso das palavras que acabou de pronunciar. Esperança assentiu vigorosamente, sem desviar o olhar. Sei sim, senhor, e não estou brincando. Quando eu crescer e virar mulher, voltarei aqui para ser sua esposa. Nesse momento, a voz do pai ecoou do portão. Esperança, onde você se meteu, menina? O homem havia finalmente notado a ausência da filha e agora a procurava com evidente preocupação. Quando a avistou na varanda, conversando com o dono da fazenda, apressou-se em direção à casa grande. Perdão, senhor Carvalho, disse o homem, ofegante e embaraçado. A menina tem mania de falar com estranhos. Espero que não tenha o incomodado. Bernardo ergueu-se lentamente, sem tirar os olhos de Esperança. Ela não me incomodou, apenas me fez uma declaração muito interessante. O pai da menina franziu o senho, confuso. Que tipo de declaração?
Antes que Bernardo pudesse responder, Esperança se virou para o pai e repetiu com a mesma convicção: disse ao senhor Bernardo que quando eu crescer, serei esposa dele. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma gargalhada nervosa do pai. Criança tem cada ideia maluca. Perdoe a bobagem, senhor Carvalho. Ela ainda é muito pequena e não sabe o que fala. Mas Bernardo não riu. Continuou observando a menina com uma expressão pensativa. Havia algo na determinação daquela criança que o impressionava profundamente. Não era capricho ou brincadeira de criança. Era uma certeza absoluta, quase adulta. Não considero bobagem, disse Bernardo finalmente. Palavras pronunciadas com tanta convicção merecem respeito. A mãe de Esperança havia se aproximado, ainda carregando o bebê. Sua expressão mostrava uma mistura de constrangimento e preocupação. Esperança, que história é essa? Peça desculpas ao senhor e venha embora agora mesmo. A menina sacudiu a cabeça com firmeza. Não tenho que pedir desculpas por falar a verdade, mamãe. Eu voltarei. Bernardo se agachou novamente, ficando na altura dos olhos de Esperança. Sua voz era séria, mas gentil. Se essa é realmente sua intenção, pequena, então guarde bem esta promessa. Mas saiba que quando voltar, não será mais uma criança. Será uma mulher que terá vivido, aprendido e talvez mudado de ideia sobre muitas coisas. Os olhos de Esperança brilharam com determinação ainda maior. Eu não vou mudar de ideia. O senhor vai ver. O pai suspirou, percebendo que seria inútil argumentar com a filha naquele momento. Bem, senhor Carvalho, peço novamente desculpas pelo transtorno. Precisamos seguir viagem antes que escureça. Bernardo se levantou e estendeu a mão para o homem. Não foi transtorno algum. Boa viagem para vocês. Enquanto a família se dirigia de volta para a carroça, Esperança se virou uma última vez. Seus olhos encontraram os de Bernardo e ela acenou com a mão pequena. Eu voltarei, gritou, antes de ser puxada pelo pai. Bernardo permaneceu na varanda, observando a carroça se afastar pela estrada empoeirada até desaparecer no horizonte. A promessa da menina ecoava em sua mente e ele não conseguia parar de pensar na convicção absoluta que havia visto em seus olhos. Contudo, ele ainda não imaginava que aquelas palavras de uma criança de 10 anos permaneceriam gravadas em sua memória pelos próximos 13 anos. Os anos seguintes trouxeram mudanças significativas para a vida de Bernardo Carvalho. 6 meses após o encontro com a menina determinada, ele conheceu Helena Rodrigues numa festa da igreja local. Ela era filha de um comerciante próspero da cidade vizinha, tinha 22 anos, cabelos dourados e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. O cortejo foi rápido e apaixonado. Helena possuía uma elegância natural que complementava perfeitamente a solidez e prosperidade de Bernardo. Eles se casaram numa cerimônia grandiosa que reuniu as famílias mais importantes da região. A fazenda, antes habitada apenas por Bernardo e seus empregados, ganhou vida nova com a presença feminina. Helena transformou a casa grande num verdadeiro lar. Cortinas delicadas enfeitavam as janelas, flores frescas decoravam os cômodos e o aroma de bolos e pães caseiros perfumava constantemente a cozinha. Ela tinha o dom de fazer com que todos se sentissem bem-vindos, desde os trabalhadores da fazenda até as visitas mais ilustres. O casal viveu 2 anos de felicidade plena. Bernardo havia se esquecido completamente da promessa da menina estranha que aparecera em sua varanda. Sua vida estava completa ao lado de Helena, e ele planejava uma família numerosa com ela. Quando Helena engravidou, a alegria de Bernardo não conhecia limites. Ele mandou construir um quarto especial para o bebê, com móveis esculpidos à mão pelos melhores artesãos da região. Falava constantemente sobre ensinar o filho a montar a cavalo, mostrar-lhe os segredos da terra e prepará-lo para assumir a fazenda no futuro.
Mas o destino havia traçado outros planos. Numa noite tempestuosa, Helena entrou em trabalho de parto prematuro. O médico mais próximo estava a 2 dias de viagem e apenas a parteira local estava disponível para ajudar. As horas se arrastaram numa agonia interminável. Bernardo permaneceu do lado de fora do quarto, caminhando de um lado para outro, ouvindo os gemidos de dor de Helena através da porta. A chuva batia violentamente nas janelas, como se a própria natureza pressentisse a tragédia que estava por vir. Quando finalmente ouviu o choro do bebê, Bernardo sentiu uma explosão de alívio e alegria. Mas essa sensação durou apenas alguns segundos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A parteira abriu a porta com lágrimas nos olhos. "Senhor Carvalho", ela sussurrou com voz embargada. Dona Helena, ela não resistiu. Perdeu muito sangue. Bernardo sentiu como se o mundo tivesse desabado sobre seus ombros. Entrou no quarto e encontrou Helena imóvel na cama, pálida como um anjo. O bebê, um menino pequeno e frágil, chorava nos braços da parteira. Durante 3 dias, Bernardo lutou para manter o filho vivo. Contratou uma ama de leite da cidade, não saía do lado do berço, alimentava a criança com uma colherinha minúscula. Mas o bebê era fraco demais. Na madrugada do 3º dia, ele partiu para se juntar à mãe. O funeral foi realizado numa manhã cinzenta. Mãe e filho foram sepultados lado a lado no pequeno cemitério da propriedade, sob a sombra de um carvalho centenário. Bernardo permaneceu ali por horas, imóvel como uma estátua, enquanto a chuva molhava suas roupas. A partir daquele dia, algo morreu dentro de Bernardo Carvalho. Ele se fechou para o mundo, mergulhando no trabalho como forma de esquecer a dor. A casa grande, que antes transbordava vida e alegria, tornou-se silenciosa e fria novamente. Os empregados notaram a mudança. Bernardo falava apenas o essencial, sorria raramente, e quando o trabalho terminava, recolhia-se aos seus aposentos, onde ninguém o incomodava. Ele transformou o quarto do bebê num escritório, trancando todas as lembranças de Helena num baú que guardou no sótão. Os anos passaram lentamente. Vizinhos e conhecidos tentaram apresentar outras mulheres para Bernardo, mas ele sempre recusava educadamente qualquer tentativa de aproximação romântica. Algumas viúvas da região chegaram a visitá-lo com desculpas variadas, esperando despertar seu interesse, mas encontravam apenas cordialidade distante. A fazenda continuou próspera sob sua administração dedicada. Bernardo canalizava toda a sua energia para o trabalho, expandindo as plantações, melhorando a criação de gado e construindo novas instalações. Mas tudo isso era feito mecanicamente, sem a paixão que demonstrava quando Helena estava viva. Durante as noites solitárias, quando o cansaço físico não era suficiente para garantir o sono, Bernardo caminhava pela casa vazia. Parava na frente do retrato de Helena, que mantinha na sala principal. Suspirava profundamente e se questionava se algum dia voltaria a sentir alegria novamente. Os empregados mais antigos se preocupavam com ele. Dona Francisca, a cozinheira que trabalhava na fazenda há mais de 15 anos, vez ou outra tentava conversar, oferecendo pratos especiais ou contando novidades da região. Mas Bernardo sempre agradecia educadamente e se retirava. Ele havia construído muros invisíveis ao redor do coração, decidido a nunca mais se expor à possibilidade de uma dor tão devastadora. A fazenda tornou-se seu mundo completo, um mundo controlado, previsível, onde as únicas surpresas eram relacionadas ao clima ou aos preços dos produtos no mercado. Durante todos esses anos de luto silencioso, Bernardo jamais se lembrou da menina de tranças desalinhadas que havia feito uma promessa audaciosa em sua varanda. Aquela lembrança estava enterrada em algum canto de sua mente, coberta pelas camadas de dor e desilusão que se acumularam depois da tragédia.
Mas algumas promessas são como sementes plantadas em solo fértil. Ficam dormentes por anos, esperando o momento certo para brotar e florescer. 13 anos haviam se passado desde aquela manhã ensolarada, quando uma menina corajosa fez uma promessa que mudaria 2 vidas. Durante esse período, Esperança Monteiro cresceu e se transformou numa jovem mulher de personalidade marcante e beleza natural. Na capital, onde sua família havia se estabelecido, Esperança frequentou uma escola para moças da sociedade. Aprendeu francês, piano, bordado e todas as habilidades consideradas essenciais para uma dama de boa família. Mas nenhuma dessas lições conseguiu apagar de sua memória a promessa feita aos 10 anos. Seus pais, que inicialmente consideravam aquela declaração apenas um capricho infantil, começaram a se preocupar quando perceberam que Esperança recusava sistematicamente todos os pretendentes que se aproximavam. Jovens de famílias respeitáveis, comerciantes prósperos, até mesmo um advogado formado em Lisboa, todos foram educadamente dispensados. "Minha filha", dizia sua mãe com frequência, "você já tem 23 anos. É hora de pensar seriamente em casamento. Não pode ficar esperando um príncipe encantado que pode nunca aparecer." Esperança sempre respondia com o mesmo sorriso tranquilo: "Não estou esperando um príncipe encantado, mamãe. Estou esperando cumprir uma promessa." O pai tentava ser mais direto. "Esperança, aquela conversa com o fazendeiro foi brincadeira de criança. Você precisa ser realista. Nem sabemos se o homem ainda mora no mesmo lugar, se ainda é solteiro, ou se sequer se lembra de você." Mas a jovem permanecia inabalável em sua convicção. Durante todos aqueles anos, ela havia cultivado a certeza de que seu destino estava ligado ao de Bernardo Carvalho. Não era obsessão ou fantasia romântica, era uma certeza profunda que crescia com ela a cada dia. Quando completou 23 anos, Esperança tomou uma decisão que chocou toda a família. Durante o jantar de aniversário, ela anunciou calmamente: "Vou voltar para a fazenda do Sr. Bernardo. Chegou a hora de cumprir minha promessa." O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz alterada da mãe. "Esperança, você não pode estar falando sério. Uma moça de família não sai por aí atrás de homens." "Não estou saindo atrás de homem nenhum", respondeu Esperança com firmeza. "Estou cumprindo uma palavra empenhada. Existe diferença." O pai bateu o punho na mesa. "Eu proíbo. Não vou permitir que minha filha se humilhe dessa forma. E se ele estiver casado? E se nem se lembrar de você? Será o maior vexame." Esperança se levantou da cadeira, mantendo a dignidade e a calma. "Papai, o Senhor me criou para ser uma mulher de palavra. Ensinaram-me que promessas devem ser cumpridas. Não posso viver o resto da vida me questionando e se..." A discussão se estendeu por horas. Os pais tentaram todos os argumentos possíveis, desde a impropriedade social até os riscos práticos da viagem. Mas Esperança havia tomado sua decisão, e sua determinação era a mesma daquela menina de 10 anos que havia impressionado Bernardo. 2 semanas depois, contra a vontade dos pais, Esperança partiu numa diligência em direção à região onde ficava a fazenda de Bernardo. Levava apenas uma mala com roupas essenciais e todas as economias que havia juntado ao longo dos anos. A viagem durou 3 dias. Durante o trajeto, Esperança teve tempo para refletir sobre o que estava fazendo. Momentos de dúvida se alternavam com ondas de certeza. E se Bernardo realmente não se lembrasse dela? E se estivesse casado? E se a recebesse com frieza ou desprezo? Mas sempre que essas preocupações surgiam, ela se lembrava do olhar respeitoso que ele havia dirigido àquela menina de 10 anos. Lembrava-se das palavras dele. Palavras pronunciadas com tanta convicção merecem respeito. Aquela lembrança lhe dava forças para continuar. Na tarde do 3º dia, a diligência finalmente chegou ao pequeno povoado próximo à fazenda de Bernardo.
Esperança desceu do veículo com as pernas trêmulas, não apenas pelo cansaço da viagem, mas pela emoção do momento que se aproximava. O lugar havia mudado pouco em 13 anos. As mesmas casas simples, a mesma igreja de pedra, os mesmos caminhos de terra batida. Algumas pessoas a observavam com curiosidade. Uma jovem elegante, obviamente vinda da capital, caminhando sozinha com uma mala na mão. Esperança pediu informações sobre a fazenda de Bernardo Carvalho e ficou aliviada ao saber que ele continuava morando no mesmo lugar. Mas ele vive sozinho, comentou uma senhora idosa. Perdeu a esposa e o filho há muitos anos. Desde então, nunca mais se interessou por casamento. O coração de Esperança se apertou ao ouvir sobre a tragédia pessoal de Bernardo. De repente, compreendeu por que seus pais sempre diziam que a vida adulta era mais complicada que os sonhos de criança. Aquele homem havia sofrido uma perda devastadora, e ela estava chegando para relembrar uma promessa feita numa época mais inocente. Por um momento hesitou. Talvez devesse voltar para casa e esquecer toda aquela história. Talvez sua presença fosse apenas uma intrusão dolorosa na vida de um homem que preferia viver em paz com suas lembranças. Mas então se lembrou das palavras que havia dito aos pais. Uma pessoa de palavra cumpre suas promessas, independentemente das circunstâncias. Respirou fundo, ajustou a mala na mão e seguiu pela estrada que levava à fazenda. O sol começava a se pôr quando ela finalmente avistou a casa grande ao longe. Seu coração disparou e ela precisou parar por um momento para recuperar o fôlego. Ali estava o lugar onde tudo havia começado, onde uma menina corajosa havia plantado a semente de um futuro que ela agora vinha colher. Mas o que ela encontraria do outro lado daqueles portões? O homem que a havia tratado com respeito tantos anos atrás ainda existia, ou as tragédias da vida o haviam transformado em alguém completamente diferente. O portão da fazenda estava aberto, como sempre estivera. Esperança caminhou lentamente pela estrada de terra que levava à casa grande, observando as mudanças que os anos haviam trazido. As plantações pareciam mais extensas, havia novos currais para o gado e algumas construções adicionais que ela não se lembrava. A casa grande, no entanto, permanecia imponente como em suas lembranças de criança. A diferença estava no silêncio que a envolvia. Quando tinha 10 anos, Esperança se recordava do movimento constante de empregados, do som de risadas vindas da cozinha, da sensação de vida que emanava do lugar. Agora, tudo parecia quieto demais, quase melancólico. Ela parou no meio do pátio, a mala pesando em sua mão, e olhou em direção à varanda onde havia feito sua promessa. A madeira estava mais gasta pelo tempo, mas os pilares robustos continuavam firmes, sustentando o telhado com a mesma solidez de sempre. Foi então que ouviu o som de cascos de cavalo vindo de uma das trilhas que cortavam a propriedade. Esperança se virou e viu um homem montado num cavalo baixo, cavalgando em direção à casa. Mesmo à distância, reconheceu imediatamente a postura ereta e a forma confiante de montar. Bernardo Carvalho ainda era um homem impressionante aos 40 anos. Os cabelos, antes completamente castanhos, agora mostravam fios grisalhos nas têmporas. O rosto estava mais marcado pelo tempo e pelas dificuldades, mas conservava a mesma dignidade que havia impressionado uma menina 13 anos antes. Ele diminuiu o passo do cavalo ao avistar a figura feminina no pátio. Uma visitante desconhecida era algo incomum na fazenda, ainda mais uma jovem elegantemente vestida, obviamente vinda da cidade. Bernardo desmontou próximo aos estábulos e caminhou em direção à Esperança. Seus passos eram firmes, mas cautelosos, a atitude de um homem que havia aprendido a ser desconfiado com surpresas inesperadas. "Boa tarde, senhorita", disse ele educadamente, parando a uma distância respeitosa. "Posso ajudá-la em alguma coisa?" Esperança sentiu o coração acelerar
ao ouvir novamente aquela voz grave e pausada. Por um momento, ficou sem palavras, simplesmente observando o homem que havia ocupado seus pensamentos durante tantos anos. Se você está gostando desta história até aqui e se identificou com a coragem da esperança, clique em Valeu Demais para apoiar nosso canal. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que mais pessoas recebam histórias como essa. Senhor Carvalho, ela finalmente conseguiu falar, sua voz saindo mais trêmula do que gostaria. Sou Esperança Monteiro. Bernardo franziu ligeiramente o senho, como se o nome lhe fosse vagamente familiar, mas não conseguisse situá-lo em sua memória. Os anos de dor e isolamento haviam enterrado muitas lembranças mais leves. Monteiro, ele repetiu pensativamente. Perdoe-me, senhorita, mas não consigo me recordar. Esperança respirou fundo. Este era o momento que havia imaginado milhares de vezes durante a viagem. Há 13 anos, quando eu tinha 10 anos de idade, minha família parou aqui enquanto viajávamos para a capital. Eu subi nesta varanda e fiz uma promessa ao Senhor. O reconhecimento surgiu lentamente no rosto de Bernardo. Seus olhos se arregalaram ligeiramente enquanto a memória daquela manhã distante voltava à superfície. A menina determinada, de tranças desalinhadas, que havia declarado com absoluta convicção que seria sua esposa quando crescesse. Meu Deus, ele murmurou quase sem acreditar. A menina da promessa, você é realmente ela. Esperança sorriu, sentindo uma mistura de alívio e nervosismo. Disse que voltaria, e aqui estou. Bernardo permaneceu imóvel por alguns segundos, processando a situação surreal. A criança corajosa havia se transformado numa mulher bonita e elegante, e havia realmente voltado para cumprir uma promessa que ele havia esquecido completamente. Você realmente voltou, disse ele ainda incrédulo. Depois de todos esses anos. Promessas devem ser cumpridas, Sr. Carvalho. Foi o que aprendi com meus pais, e foi o que o senhor mesmo me ensinou naquele dia. A menção aos ensinamentos daquela manhã distante trouxe mais detalhes à memória de Bernardo. Ele se lembrava agora de ter tratado a promessa da menina com seriedade, de ter falado sobre o peso das palavras, sobre como ela seria uma pessoa diferente quando crescesse. Esperança. Ele disse o nome dela pela primeira vez, experimentando como soava em sua voz. Você se tornou uma mulher muito bonita, mas por que voltou realmente? Certamente deve ter tido muitos pretendentes na capital. Tive, ela respondeu com sinceridade, mas recusei todos. Não podia aceitar outro homem quando havia dado minha palavra ao Senhor. Bernardo sentiu uma emoção estranha se agitando em seu peito, algo que não experimentava há muitos anos. Era uma mistura de admiração, surpresa e algo mais que ele não conseguia definir imediatamente. Esperança, disse ele suavemente, você precisa entender que muita coisa mudou desde aquela época. Eu não sou mais o mesmo homem que você conheceu quando criança. A vida me ensinou que sonhos nem sempre se realizam da forma que esperamos. Ela deu um passo à frente, seus olhos encontrando os dele com a mesma determinação de anos atrás. Eu sei sobre sua esposa e seu filho, Sr. Carvalho. Soube da tragédia quando cheguei ao povoado. Não vim aqui esperando encontrar o mesmo homem de 13 anos atrás. Vim esperando encontrar o homem que você se tornou. A sinceridade e a maturidade em suas palavras tocaram Bernardo profundamente. Esta não era uma jovem romântica perseguindo fantasias infantis. Era uma mulher que havia tomado uma decisão consciente e estava preparada para as complexidades da vida real. Você viajou sozinha até aqui? Perguntou ele, preocupado. Sim, meus pais eram contra, mas eu precisava vir. Bernardo olhou para a mala que ela ainda segurava, depois para o céu que começava a escurecer. Sua educação e o código de honra que sempre seguira não permitiriam que deixasse uma jovem desprotegida sem oferecer ajuda. Você tem onde se hospedar no povoado? Esperança balançou a cabeça negativamente.
Pensei em procurar uma hospedaria, mas a hospedaria fechou há 2 meses, interrompeu Bernardo. O dono se mudou para a capital. Um silêncio constrangido se estabeleceu entre eles. Esperança havia arriscado tudo nesta viagem e agora se encontrava numa situação delicada, longe de casa, sem lugar para ficar, diante de um homem que ela conhecera apenas uma vez na infância. Mas então ela viu algo no olhar de Bernardo que a tranquilizou. Era a mesma bondade que havia percebido quando criança, a mesma disposição para tratar uma situação inusitada com dignidade e respeito. Você pode ficar aqui, disse Bernardo após um momento de reflexão. A casa é grande, há quartos de sobra e seria inadequado deixá-la sem abrigo. Esperança sentiu uma onda de gratidão, mas também de nervosismo. Ficar na mesma casa que Bernardo traria uma intimidade para a qual talvez não estivesse completamente preparada. Não quero causar transtorno, Sr. Carvalho. Se existe alguma família no povoado que possa me hospedar... Não existe, ele interrompeu gentilmente. E não seria transtorno. Esta casa já abrigou muitos hóspedes ao longo dos anos. Bernardo pegou a mala de Esperança e indicou com um gesto que ela o seguisse até a varanda. Os degraus rangeram suavemente sob seus pés, exatamente como ela se lembrava. Ao cruzar a porta principal, Esperança foi envolvida pelo cheiro de madeira e cera, misturado com um aroma masculino discreto. O interior da casa era ainda mais imponente do que ela recordava. Móveis robustos de madeira escura, tapetes orientais, uma lareira de pedra que dominava a sala principal. Mas havia algo faltando, a sensação de lar, de vida doméstica que ela imaginara encontrar. Dona Francisca, chamou Bernardo, temos uma hóspede. Uma mulher de meia-idade apareceu vinda da cozinha, limpando as mãos no avental. Seus olhos curiosos pousaram em Esperança com evidente surpresa. Esta é a senhorita Esperança Monteiro, explicou Bernardo. Ela ficará no quarto azul por alguns dias. Dona Francisca assentiu respeitosamente, mas Esperança não deixou de notar o olhar intrigado que a cozinheira dirigiu ao patrão. Obviamente, receber uma jovem solteira como hóspede era algo incomum na rotina da fazenda. Vou preparar o quarto imediatamente, senhor, disse Dona Francisca. A senhorita gostaria de alguma coisa? Chá, talvez? Um chá seria muito bem-vindo, respondeu Esperança com um sorriso. A viagem foi longa. Bernardo conduziu Esperança pela escada de madeira até o 2º andar. O corredor era longo, com várias portas de ambos os lados. Ele parou diante de uma delas e a abriu, revelando um quarto espaçoso e bem mobiliado. Este é o quarto azul, disse ele, colocando a mala no chão. Tem vista para os campos e recebe boa luz durante o dia. Espero que seja confortável. Esperança entrou no cômodo e caminhou até a janela. Do lado de fora, estendia-se a vastidão das terras de Bernardo, pastagens verdejantes onde o gado pastava tranquilamente, campos cultivados que se perdiam no horizonte. Era uma vista magnífica. É perfeito, disse ela, virando-se para encará-lo. Obrigada pela hospitalidade. Bernardo permaneceu na porta, mantendo uma distância respeitosa. Jantar é servido às 7. Se precisar de alguma coisa, é só avisar Dona Francisca. Ele se preparava para sair quando Esperança o chamou. Senhor Carvalho? Sim? Sei que minha presença aqui é inusitada. Não quero que se sinta pressionado por causa da promessa que fiz quando criança. Se depois de alguns dias decidir que seria melhor eu voltar para casa, entenderei perfeitamente. Bernardo estudou o rosto dela por um longo momento. Via sinceridade ali, mas também determinação. Esta mulher havia viajado sozinha por 3 dias para cumprir uma promessa feita na infância. Isso dizia muito sobre seu caráter. Esperança, disse ele finalmente, você tem coragem admirável. Poucas pessoas teriam a determinação de fazer o que você fez. Isso merece respeito, não pressão. Depois que ele saiu, Esperança se sentou na cama
e finalmente permitiu que a emoção de estar ali a atingisse completamente. Havia conseguido. Depois de 13 anos, estava novamente na fazenda de Bernardo Carvalho, não mais como uma criança fazendo promessas audaciosas, mas como uma mulher pronta para descobrir o que o destino reservava. Mais tarde, durante o jantar, ela teve oportunidade de observar Bernardo mais de perto. Ele era um homem educado e atencioso, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos que a tocou profundamente. A perda da esposa e do filho havia deixado marcas visíveis em sua alma. A conversa durante a refeição foi cordial, mas cuidadosa. Bernardo fez perguntas sobre sua vida na capital, sobre sua família e sobre seus estudos. Esperança respondeu com sinceridade, mas evitou mencionar os muitos pretendentes que havia recusado ao longo dos anos. "Seus pais ficaram preocupados com você viajando sozinha?" perguntou ele. "Muito preocupados", admitiu Esperança. "Tentaram me dissuadir por semanas, mas eu precisava vir. E agora que está aqui, não sente que foi imprudente?" Esperança pousou o garfo e o encarou diretamente. "Senhor Carvalho, passei 13 anos me preparando para este momento. Aprendi tudo o que uma mulher de boa família deve saber. Recebi propostas de casamento de homens respeitáveis. Poderia ter tido uma vida confortável e previsível na capital. Mas não conseguia me livrar da sensação de que meu destino estava em outro lugar. E você acredita que seu destino está aqui? Acredito que meu destino está onde quer que sua presença me leve", respondeu ela com simplicidade. As palavras de Esperança tocaram algo profundo em Bernardo. Há anos não ouvia ninguém falar sobre destino, sobre propósito, sobre qualquer coisa além dos aspectos práticos da vida diária. Sua existência havia se tornado uma rotina mecânica de trabalho e solidão. Após o jantar, eles se sentaram na varanda. O ar noturno estava fresco e perfumado pelas flores do jardim. Esperança notou que Bernardo parecia mais relaxado longe do ambiente formal da sala de jantar. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" disse ela suavemente. Bernardo assentiu. "O senhor foi feliz com sua esposa?" A pergunta pegou Bernardo desprevenido. Ninguém falava sobre Helena há anos. "Muito feliz", respondeu após um momento. "Helena era tudo o que um homem poderia desejar. Gentil, inteligente, carinhosa. Quando a perdi, sua voz se embargou e ele não conseguiu terminar a frase. Deve ter sido terrível", disse Esperança com compaixão. "Perder não apenas a esposa, mas também o filho." Bernardo se levantou abruptamente e caminhou até a balaustrada da varanda. "Desculpe-me, mas prefiro não falar sobre isso." Esperança compreendeu que havia tocado numa ferida ainda aberta. "Perdoe-me. Não queria causar dor." "Você não causou dor", ele disse, virando-se para encará-la. "É apenas difícil falar sobre certas coisas." Naquele momento, Esperança compreendeu que sua missão seria muito mais complexa do que havia imaginado. Não se tratava apenas de cumprir uma promessa de infância. Tratava-se de ajudar um homem ferido a encontrar novamente a capacidade de amar e de confiar na vida. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina peculiar na fazenda. Esperança despertava cedo, tomava café com Bernardo e depois ele saía para trabalhar nos campos, enquanto ela ajudava Dona Francisca com os afazeres domésticos ou lia na biblioteca. A princípio, Dona Francisca ficou desconfiada da presença de uma jovem elegante da capital querendo ajudar na cozinha, mas logo percebeu que Esperança não era uma dama mimada. Ela sabia descascar batatas, preparar pão e até mesmo alimentar as galinhas. "A senhorita aprendeu isso na capital?" perguntou Dona Francisca, surpresa ao ver Esperança preparar um ensopado com habilidade. "Minha mãe sempre disse que uma mulher deve saber cuidar de uma casa, independentemente da sua posição social", respondeu Esperança. "E eu sempre gostei de cozinhar." Durante as tardes, quando Bernardo retornava do trabalho,
Eles conversavam na varanda ou na biblioteca. Esperança descobriu que ele era um homem culto, possuía muitos livros e sabia discutir assuntos variados com inteligência. Mas sempre havia uma barreira invisível entre eles. A cortesia de um anfitrião educado, mas não a intimidade que ela esperava desenvolver. Uma tarde, enquanto organizava alguns livros na biblioteca, Esperança encontrou um retrato emoldurado guardado numa gaveta. Era o rosto de uma mulher loira, delicada, com um sorriso suave, obviamente Helena. Ela ficou observando a fotografia por longo tempo, tentando entender que tipo de pessoa havia sido a primeira esposa de Bernardo. Helena tinha uma beleza clássica, aristocrática, muito diferente da própria Esperança, que possuía traços mais marcantes e uma personalidade mais determinada. Você encontrou o retrato, disse a voz de Bernardo atrás dela. Esperança se sobressaltou. Não havia percebido que ele havia chegado. Desculpe, eu não queria intrometer. Estava apenas organizando os livros e... Está tudo bem, disse ele entrando na biblioteca. É Helena, minha falecida esposa. Ela era muito bonita. Era, concordou Bernardo, pegando o retrato das mãos de Esperança. Mas a beleza dela vinha principalmente de dentro. Helena tinha um coração puro, sempre via o melhor nas pessoas. Esperança estudou o rosto de Bernardo enquanto ele falava sobre a falecida esposa. Havia amor ali, mas também uma dor profunda que parecia nunca diminuir. O senhor ainda a ama muito, disse ela suavemente. Bernardo colocou o retrato de volta na gaveta com cuidado. Sempre amarei Helena. Ela foi minha primeira esposa, a mãe do meu filho. Mas ele hesitou, como se estivesse lutando com pensamentos difíceis. Às vezes me pergunto se estou honrando sua memória ou me escondendo atrás dela. A confissão surpreendeu Esperança. Era a primeira vez que Bernardo falava abertamente sobre seus sentimentos desde que ela chegara. O que quer dizer com isso? Bernardo se sentou numa das poltronas da biblioteca, parecendo subitamente cansado. Helena sempre dizia que eu era um homem feito para ter família, para encher esta casa de filhos e risadas. Quando ela morreu, decidi que nunca mais me exporia a uma dor como aquela. Mas talvez essa decisão tenha sido covardia, não lealdade. Esperança se aproximou e se sentou na poltrona ao lado dele. Não foi covardia, foi autopreservação. Qualquer pessoa faria o mesmo depois de uma perda tão devastadora. Você faria? A pergunta a pegou desprevenida. Eu não sei. Nunca passei por algo assim. Espero que nunca passe, disse Bernardo com sinceridade. Perder alguém que você ama é como ter uma parte de si arrancada. Você aprende a viver com a ausência, mas nunca se acostuma completamente. Esperança sentiu uma pontada de insegurança. Como poderia competir com a memória de uma mulher que Bernardo havia amado tão profundamente? Helena fora sua esposa, a mãe de seu filho, parte da sua vida adulta. Ela, Esperança, era apenas uma lembrança de infância que havia se materializado inesperadamente. Posso fazer outra pergunta pessoal? Disse ela após um momento. Bernardo assentiu. O senhor se lembra realmente de mim quando criança, ou apenas ficou surpreso quando eu me identifiquei? A sinceridade da pergunta tocou Bernardo. Lembro-me perfeitamente daquele dia. Você era uma menina muito determinada, diferente de qualquer criança que eu já havia conhecido. Ficou gravado na minha memória não apenas pela audácia da sua promessa, mas pela convicção com que a pronunciou. E o que pensou quando me viu novamente? Bernardo considerou cuidadosamente sua resposta. Pensei que você havia se tornado uma mulher corajosa, capaz de honrar suas palavras. Mas também pensei que talvez não soubesse realmente no que estava se metendo. E agora, depois de alguns dias me conhecendo como adulta, agora sei que você é ainda mais determinada do que era criança. E isso me assusta um pouco. Por quê? Porque determinação
pode ser uma virtude ou uma teimosia perigosa, dependendo das circunstâncias. Esperança sorriu pela primeira vez desde que a conversa havia começado. E qual das duas o senhor acha que é o meu caso? Ainda estou tentando descobrir, admitiu Bernardo, e pela primeira vez desde que ela chegara, esboçou um sorriso. Naquela noite, durante o jantar, a atmosfera entre eles estava diferente. A conversa sobre Helena e sobre o passado havia quebrado algumas barreiras invisíveis. Eles falaram sobre livros, sobre as mudanças na fazenda ao longo dos anos, sobre as diferenças entre a vida no campo e na capital. Você não sente falta da vida social da capital? Perguntou Bernardo. Das festas, do teatro, das conversas com outras jovens da sua idade? Às vezes, admitiu Esperança, mas descobri que prefiro conversas substanciais à tagarelice social. E quanto às festas? Bem, é difícil se divertir quando você está sempre explicando por que não aceita os pretendentes que se aproximam. Deve ter sido constrangedor. Foi, especialmente porque eu não podia explicar o verdadeiro motivo. Como dizer para uma família respeitável que você recusou o filho deles porque fez uma promessa para um fazendeiro quando tinha 10 anos? Bernardo riu pela primeira vez desde que Esperança chegara. Uma risada baixa e sincera. Imagino que não tenham entendido muito bem. Absolutamente nada. Minha mãe chegou a sugerir que eu procurasse um médico, achando que eu tinha algum tipo de fixação doentia. E você não achou que talvez ela tivesse razão? Esperança ficou séria novamente. Não, porque eu sabia que não era fixação. Era certeza. Existe diferença. Qual é a diferença? Fixação é quando você se prende a algo por medo ou insegurança. Certeza é quando você sabe no fundo da alma que está no caminho certo, mesmo quando todo mundo diz que você está louca. As palavras de Esperança ecoaram na mente de Bernardo durante toda a noite. Há anos ele não ouvia ninguém falar com tanta convicção sobre seguir o coração, sobre ter certeza de alguma coisa além dos aspectos práticos da vida. Na manhã seguinte, pela primeira vez em anos, Bernardo acordou pensando em algo além do trabalho que o esperava nos campos. Pensou na mulher que dormia no quarto azul, na coragem que ela havia demonstrado ao viajar sozinha para cumprir uma promessa, na sinceridade com que falava sobre certezas e destino. Durante o café da manhã, ele a observou discretamente. Esperança tinha gestos graciosos, mas naturais. Não havia afetação nela, nenhuma tentativa de impressionar ou seduzir. Era simplesmente ela mesma, uma mulher que sabia o que queria e estava disposta a lutar por isso. Hoje vou mostrar a você o restante da fazenda, disse ele subitamente. Se tiver interesse, claro. Os olhos de Esperança se iluminaram. Muito interesse. Quero conhecer tudo. Então prepare-se para uma cavalgada longa. A propriedade é extensa. Eu sei cavalgar, disse ela, surpreendendo-o. Aprendeu na capital? Aprendi aqui, na verdade. Quando era criança, antes de partirmos, um dos seus empregados me deixou montar um dos cavalos por alguns minutos. Nunca esqueci a sensação. Na capital, insisti para que meus pais me deixassem ter aulas de equitação. Bernardo percebeu que Esperança havia guardado muito mais lembranças daquele dia distante do que ele imaginara. Para ele, havia sido apenas um encontro inusitado com uma criança atrevida. Para ela, havia sido o momento que definiu o rumo da sua vida. Pela primeira vez desde que Helena morrera, Bernardo se pegou ansioso por compartilhar sua fazenda com alguém. Queria mostrar à Esperança os campos que havia expandido, os melhoramentos que havia feito, os projetos que havia realizado. Queria ver, através dos olhos dela, o mundo que havia construído com tanto esforço solitário. Contudo, uma parte dele ainda resistia àquela sensação nova. Abrir o coração novamente significava correr o risco de sofrer novamente, e ele não tinha certeza se seria capaz de sobreviver a outra perda devastadora.
A cavalgada pela fazenda revelou à Esperança a extensão real da propriedade de Bernardo. Eles percorreram campos de milho e trigo, pastagens onde centenas de cabeças de gado pastavam tranquilamente, pomares carregados de frutas e até mesmo uma pequena serraria onde a madeira das árvores derrubadas era processada. Tudo isso o Senhor construiu sozinho? Perguntou Esperança, impressionada com o tamanho do empreendimento. Com a ajuda de muitos empregados leais, respondeu Bernardo modestamente. Mas sim, a expansão dos últimos anos foi obra minha. Precisava manter a mente ocupada. Esperança compreendeu que o trabalho havia sido a forma que Bernardo encontrara para lidar com o luto. Construir, expandir, melhorar, tudo isso o mantinha focado no presente e no futuro, impedindo-o de se perder completamente nas lembranças dolorosas do passado. Pararam para descansar, próximo a um riacho que cortava a propriedade. A água corria cristalina entre as pedras, e grandes árvores ofereciam sombra abundante. Era um lugar de uma beleza serena, quase mágica. Este é meu lugar favorito na fazenda, disse Bernardo, desmontando do cavalo. Venho aqui quando preciso pensar. Esperança desceu do próprio cavalo e se aproximou da margem do riacho. Posso entender por quê. É um lugar de paz. Eles se sentaram na grama, os cavalos bebendo água tranquilamente próximos. Por um momento, permaneceram em silêncio confortável, apenas ouvindo o som da água e o canto dos pássaros. Esperança, disse Bernardo finalmente. Preciso lhe fazer uma pergunta direta. Ela se virou para encará-lo. Pode perguntar. O que você espera realmente que aconteça entre nós? Você veio aqui com que expectativas? A pergunta era difícil, mas Esperança havia se preparado para ela durante toda a viagem. Vim aqui esperando conhecer o homem que você se tornou. Não o homem que eu imaginei durante todos esses anos. Vim esperando descobrir se ainda existe alguma possibilidade de construirmos algo juntos. E se não existir? E se descobrir que somos pessoas muito diferentes, que não combinamos, que minha promessa de criança não se traduz em compatibilidade adulta? Então voltarei para a capital sabendo que cumpri minha palavra e que tentei. Pelo menos não passarei o resto da vida me perguntando e se... Bernardo admirou a honestidade dela. E quanto ao amor? Você me ama ou ama a ideia de me amar? A pergunta foi como um soco no estômago de Esperança. Era exatamente o questionamento que ela própria fazia nos momentos mais sinceros de autorreflexão. Não sei, admitiu ela após um longo silêncio. Como posso amar verdadeiramente um homem que conheci apenas uma vez quando criança? Mas sei que sinto algo profundo por você, algo que não consegui sentir por nenhum outro homem. Talvez não seja amor ainda, mas é o começo de algo que poderia se tornar amor. E isso é suficiente para você? Construir um casamento baseado numa possibilidade? É suficiente para tentar. Muitos casamentos começam com muito menos que isso. Arranjos familiares, conveniências sociais, interesses financeiros. Pelo menos nós teríamos respeito mútuo e a chance de descobrir se existe mais. Se essa história está tocando seu coração e você já passou por momentos de dúvida sobre grandes decisões da vida, me conta nos comentários. Você teria a coragem de fazer o que a Esperança fez? Quero saber sua opinião sincera. Bernardo ficou impressionado com a maturidade e o pragmatismo de Esperança. Ela não estava sendo romântica ou idealista. Estava sendo realista sobre as possibilidades e limitações da situação. E quanto a mim? Perguntou ele. O que você espera que eu sinta? Espero que você seja honesto comigo e consigo mesmo. Se decidir que quer tentar construir algo conosco, quero que seja uma decisão consciente, não uma concessão à minha insistência. Eles permaneceram conversando até o sol começar a se pôr. Falaram sobre expectativas, medos, sonhos e possibilidades.
Pela primeira vez, desde que Esperança chegara, Bernardo se permitiu considerar seriamente a ideia de recomeçar sua vida emocional. Quando retornaram à casa, havia uma diferença sutil, mas perceptível entre eles. A conversa próxima ao riacho havia estabelecido uma base de honestidade que permitia um relacionamento mais próximo. Durante o jantar, Dona Francisca notou a mudança. Os dois conversavam com mais naturalidade, riam ocasionalmente, e havia uma intimidade crescente em seus gestos e olhares. Dona Francisca, disse Esperança quando se levantaram da mesa, amanhã gostaria de preparar o jantar eu mesma. Posso usar sua cozinha? A cozinheira pareceu surpresa, mas assentiu. Claro, senhorita, posso ajudar no que precisar. Obrigada, mas gostaria de fazer sozinha. É uma receita especial. Bernardo olhou para a Esperança com curiosidade, mas ela apenas sorriu misteriosamente. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara, Esperança teve dificuldade para adormecer. A conversa próxima ao riacho havia mudado algo fundamental entre eles. Não eram mais estranhos, unidos apenas por uma promessa antiga. Eram duas pessoas adultas explorando honestamente a possibilidade de um futuro juntos. Mas ainda havia obstáculos importantes a superar. A memória de Helena ainda ocupava um lugar central no coração de Bernardo. A diferença de idade e experiência entre eles criava certas tensões e, mais importante, eles ainda precisavam descobrir se a atração e o respeito mútuo poderiam se desenvolver em algo mais profundo. Do seu quarto, Esperança podia ouvir Bernardo caminhando pela casa. Aparentemente, ele também estava tendo dificuldade para dormir. Ela se perguntou se ele estaria pensando na mesma coisa que ela. Na possibilidade de que duas vidas muito diferentes pudessem se unir e criar algo bonito e duradouro. Na manhã seguinte, Esperança acordou com uma determinação renovada. Havia tomado uma decisão durante a noite insone. Era hora de mostrar a Bernardo não apenas quem ela era, mas também como poderia ser a vida deles juntos. Ela passou a maior parte do dia na cozinha, preparando um jantar elaborado. Não era apenas uma refeição, era uma demonstração de como ela via o futuro deles, uma amostra da vida doméstica que poderia criar para ele. Quando Bernardo retornou dos campos no final do dia, encontrou a casa transformada. Velas iluminavam a sala de jantar, flores frescas decoravam a mesa e um aroma delicioso vinha da cozinha. "O que é tudo isso?" perguntou ele claramente surpreso. "Uma pequena amostra", respondeu Esperança, aparecendo na porta da cozinha com um avental sobre o vestido. "Uma prévia de como poderia ser nossa vida juntos." Naquele momento, vendo Esperança doméstica e radiante, Bernardo sentiu algo se mexer em seu peito. Uma sensação que não experimentava há muitos anos. Pela primeira vez desde a morte de Helena, conseguiu imaginar sua casa verdadeiramente viva novamente. O jantar que Esperança preparou foi uma revelação para Bernardo. Cada prato demonstrava não apenas habilidade culinária, mas também conhecimento sobre seus gostos pessoais. Ela havia observado suas preferências durante os dias anteriores e preparara exatamente os sabores que ele mais apreciava. A mesa estava posta com elegância simples, as velas criavam uma atmosfera íntima, e Esperança havia escolhido um vestido que realçava sua beleza natural, sem ostentação. Ela estava claramente nervosa, mas determinada a mostrar a Bernardo uma visão do que poderia ser o futuro deles. "Esperança", disse ele, impressionado, "você superou todas as minhas expectativas, não apenas com a comida, mas com tudo isso. Queria mostrar ao senhor como vejo nossa vida juntos. Não como uma fantasia romântica, mas como uma realidade possível e desejável." Durante a refeição, conversaram sobre planos práticos. Esperança falou sobre como poderia contribuir para a administração da fazenda, sobre os conhecimentos que adquirira na capital e que poderiam ser úteis, sobre sua disposição para aprender tudo o que não sabia.
Você pensou em tudo, observou Bernardo. Mas há uma coisa que ainda não discutimos adequadamente. O quê? Filhos. Você quer ter filhos? A pergunta trouxe uma seriedade nova à conversa. Sim, muito. E o senhor? Depois de tudo o que passou, Bernardo ficou em silêncio por um longo momento. Sempre quis ter filhos. Helena e eu sonhávamos com uma casa cheia de crianças. Quando perdemos nosso bebê, pensei que nunca mais teria coragem de tentar novamente. E agora? Agora, começo a pensar que talvez Helena não aprovasse que eu desperdiçasse minha vida, evitando a possibilidade de ser feliz novamente. Após o jantar, eles se sentaram na varanda como haviam feito todas as noites anteriores. Mas desta vez, havia uma intimidade diferente entre eles. Esperança se sentou mais próxima, e Bernardo não se afastou. Esperança, disse ele finalmente, preciso lhe dizer algo importante. Ela se virou para encará-lo, o coração acelerado. Durante estes dias, você me mostrou algo que eu havia esquecido que existia. Mostrou-me que é possível honrar o passado sem se tornar prisioneiro dele. Mostrou-me que abrir o coração novamente não é uma traição à memória de Helena, mas uma afirmação da vida que ela teria querido que eu vivesse. O que isso significa? Bernardo se levantou e estendeu a mão para ela. Significa que, se você ainda mantém sua promessa de infância, eu gostaria de aceitar. Esperança sentiu lágrimas de felicidade brotarem em seus olhos. Pegou a mão dele e se levantou. Mantenho, sim, com todo o meu coração. Eles ficaram de frente um para o outro na varanda iluminada pelas estrelas. Bernardo ergueu suavemente a mão e tocou o rosto de Esperança. Você tem certeza de que é isso o que quer? Uma vida aqui, comigo, longe da capital e de todas as oportunidades que poderia ter lá? Tenho mais certeza disso do que de qualquer outra coisa na minha vida, respondeu ela sem hesitar. Bernardo se inclinou e a beijou suavemente. Foi um beijo terno, carregado de promessas e esperanças. Quando se separaram, ele sussurrou: então vamos nos casar. As semanas que se seguiram foram de preparativos intensos. Esperança escreveu para os pais, explicando sua decisão e pedindo que viessem para o casamento. A resposta foi uma mistura de preocupação, surpresa e, finalmente, aceitação resignada. A cerimônia foi realizada na pequena igreja local, com a presença dos pais de Esperança, dos empregados da fazenda e de alguns vizinhos. Era uma celebração simples, mas emocionante. Teodoro Silveira, o fazendeiro arrogante que sempre havia invejado a prosperidade de Bernardo, apareceu inesperadamente na igreja. Seu olhar sobre Esperança era insolente e seus comentários durante a cerimônia foram claramente provocativos. Então, o viúvo inconsolável finalmente encontrou consolação. Murmurou ele alto o suficiente para ser ouvido. E com uma jovenzinha que veio atrás dele como um cachorrinho perdido. Bernardo se tensionou, mas Esperança pousou a mão suavemente em seu braço, acalmando-o. Ela havia percebido que Teodoro tentava criar problemas, mas não permitiria que nada estragasse o dia mais importante de sua vida. Após a cerimônia, durante a pequena celebração na fazenda, Teodoro continuou com suas provocações. Aproximou-se de Esperança quando Bernardo estava conversando com outros convidados. Senhora Carvalho, disse ele com um sorriso falso, espero que esteja preparada para a vida solitária que a espera aqui. Bernardo sempre foi um homem fechado, e depois de perder a primeira família... Senhor Silveira, interrompeu Esperança com voz firme, agradeço sua preocupação, mas posso assegurar que estou exatamente onde quero estar. Veremos por quanto tempo, respondeu ele com desprezo antes de se afastar. Bernardo, que havia presenciado a conversa, aproximou-se de Esperança. Não deveria ter permitido que ele a incomodasse. Ele não me incomodou, disse ela sorrindo. Homens como ele só conseguem machucar pessoas que dão valor à opinião deles.
E eu só dou valor à sua opinião. Naquela noite, sozinhos finalmente na casa que agora era verdadeiramente deles, Bernardo e Esperança se sentaram na varanda uma última vez como recém-casados. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Bernardo. Apenas de uma, respondeu Esperança. Qual? De não ter voltado mais cedo. Bernardo riu e a beijou novamente. Você voltou no momento certo. Se tivesse voltado antes, eu talvez não estivesse pronto para recebê-la. Meses depois, quando Esperança anunciou que estava esperando um filho, a felicidade de Bernardo foi completa. Desta vez, ele não teve medo. Tinha aprendido que o amor vale todos os riscos. A criança nasceu saudável, um menino que recebeu o nome de Gabriel. A casa grande finalmente estava cheia de vida novamente. Risadas de criança, conversas animadas, o som de passos correndo pelos corredores. Teodoro Silveira, consumido pela inveja e pelo ressentimento, eventualmente perdeu suas próprias terras devido à má administração e teve que deixar a região. Esperança e Bernardo construíram uma família numerosa e próspera, provando que algumas promessas de infância são sementes de destinos extraordinários. A menina que havia cruzado uma fazenda aos 10 anos para declarar seu amor, havia se tornado a mulher que transformou uma casa silenciosa no lar mais feliz de toda a região. E Bernardo aprendeu que o coração humano tem capacidade infinita para o amor. Não precisamos esquecer quem amamos no passado para amar plenamente no presente. Anos depois, quando Gabriel tinha idade suficiente para entender, Esperança lhe contou a história de como uma promessa feita com coragem e mantida com determinação havia mudado 2 vidas para sempre. A lição era simples. Quando falamos com sinceridade e agimos com coragem, o universo conspira para transformar nossos sonhos em realidade. Se você chegou até o final dessa história e ainda não se inscreveu, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família. E me conta nos comentários, o que mais te marcou nessa história? Qual foi a maior lição que ela te trouxe? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias tocam você. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia mais. Até o nosso próximo vídeo.